Olá, seja muito bem-vindo à Classe dos Professores, a sua lição em qualquer hora e lugar. Que bom que você está aqui conosco novamente, é um prazer receber você, é um prazer você permitir que a gente entre até a sua casa através dessa lição. E antes de começar a recapitulação desse livro maravilhoso, Deuteronômio, vale sempre aquele recado que você não pode esquecer. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal e ative as notificações, porque sempre que entrar um conteúdo novo, e o nosso canal está dinâmico, tem entrado conteúdos novos, né? Nós temos os cultos que acontecem também sempre ao vivo, você vai receber a notificação no seu celular ou no seu computador. É outra coisa importante, se você curtiu, já se inscreveu e já curtiu a nossa programação, curtiu a nossa classe dos professores, você tem a responsabilidade de compartilhar com outras pessoas. Então, eu quero te convidar para que seja um parceiro do nosso canal. E é muito simples ser parceiro do nosso canal. Você vai fazer uma lista de transmissão no seu WhatsApp para pelo menos 10 contatos e você vai encaminhar esse estudo, né, o nosso conteúdo para pelo menos 10 contatos. É a sua missão de levar a mensagem para cada vez mais pessoas, sendo concretizada com esse simples clique de compartilhar o conteúdo desse canal. Outra coisa importante para a gente é que você deixe aqui nos comentários de onde você está nos assistindo, para que a gente tenha realmente uma visão ampla de onde esse conteúdo está chegando. E falando de onde esse conteúdo está chegando, eu gostaria de deixar um abraço muito especial para 3 pessoas que nos acompanham, né, já é inscrito no nosso canal e nos acompanham. E são elas, o Kleber Miranda, que fala que nos assiste de Eunápolis, na Bahia. Eu queria deixar também um abraço muito especial para a Andréia Sá, que fala de Betânia, Pernambuco, e também para Fátima Lima, que nos assiste de Pitimbu, Paraíba. Então, realmente é o Nordeste conectado conosco, que bacana. Um abraço forte para todos vocês aí do Nordeste, da região do Nordeste do Brasil. E antes de começar a recapitulação do estudo, eu vou apresentar as pessoas que estão aqui comigo. Ao meu lado nós temos aqui a Marlice. Marlice ela é membro aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Lago Sul. Nós temos também o pastor Flávio, que ele é pastor ali do distrito da cidade de Ocidental, na região do Goiás. E nós temos também a Geni, que é membro aqui também da Escola Sabatina, membro aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui do Lago Sul. E eu sou o Ricardo Vilela e é um prazer recapitular a lição com vocês. E para começar a recapitulação da lição, eu vou pedir para você curvar sua fronte, que nós vamos entrar em contato com o terreno santo através de uma oração. Oremos. Senhor Deus eterno Pai, louvado seja o teu nome, Deus de eternidade e eternidade. Graças te damos, ó Deus, por esse momento em que estamos aqui, com o coração aberto, dispostos a ouvir a tua palavra, através da recapitulação desse livro tão maravilhoso, tão rico em informação que é o Deuteronômio. Que o Senhor possa, ó Deus, produzir frutos em nosso coração e que a gente possa cada vez mais arrepender dos nossos pecados, né? Converter das nossas velhas práticas para andar em direção ao Senhor. Abençoe a cada um dos telespectadores que estão do outro lado, que essa bênção realmente chega nas famílias das pessoas que estão nos assistindo e que realmente esse conteúdo seja espalhado, ó Pai, para cada vez mais pessoas, pois sabemos que a tua volta está muito breve e precisamos nos preparar para isso. Esteja conosco nesse momento, é o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que nação há tão grande? Este é o tema, né? Este é o tema da nossa lição de número 6, e o verso para memorizar está em Deuteronômio 4:8, que diz assim: E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como de toda a lei que hoje eu lhe proponho. Eu gosto de pensar numa seguinte reflexão, né? Na maioria das vezes, quando nós somos jovens, nós recebemos os conselhos dos nossos pais, muitas vezes a gente não dá ouvidos para os conselhos dos nossos pais. E aí o tempo vai passando, nós vamos amadurecendo e nós entendemos, com o passar do tempo, que aqueles conselhos dos nossos pais, na verdade, eram atalhos para que a gente evitasse grandes erros e para que a gente realmente andasse num caminho mais reto. E quando estudamos a Bíblia ela é muito rica em sabedoria, porque sempre quando ela nos traz
lições do povo de antigamente, lições, né, de erros e de acertos. Nós temos que olhar com muito critério, porque o sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Então, quando a gente se debruça sobre as Escrituras Sagradas e entendemos os erros que aconteceram no passado, fica muito mais simples nós posicionarmos a nossa vida de uma maneira diferente do que fez o povo no Antigo Testamento. Enfim, o povo que vem relatado na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, né? E no livro de Deuteronômio, é muito interessante que os 3 primeiros capítulos, ele fala justamente disso, ele vai trazendo basicamente uma lição, né? Vai nos trazendo essa lição de história. E já a partir do próximo capítulo, né, do 4º capítulo, Deus dá um e agora? E ele já nos posiciona colocando, e agora, Israel? Por causa do que fiz a vocês, vocês devem obedecer o seguinte. E aí entramos na lição de domingo, e eu já vou conversar aqui com o pastor Flávio, que diz aqui, né? O então, ele vem como uma ordem do Senhor, de que não devemos nem acrescentar e nem diminuir nada da palavra de Deus. E eu vejo assim, pastor, como é que é impressionante, né? Como Deus, ele preservou pura a mensagem desde dos primeiros escritos de Moisés, e ele veio preservando a literalidade, veio preservando a essência e a palavra realmente na íntegra ao longo desses milênios, né? E me faz às vezes me lembrar, às vezes naquela brincadeira de criança, né, do telefone sem fio, onde um falava numa ponta e no final daquela ponta já chegava completamente distorcida essa mensagem, numa brincadeira simples de criança. E nós vemos que ao longo da história Deus conseguiu preservar a palavra na integralidade, né? E dar essa exortação de que não acrescente e não diminua. Como é que o senhor extrai da lição de domingo os ensinamentos dessa lição? O tema geral da lição dessa semana vem falando de uma grande nação, né? O que faria, né, com que o povo de Israel fosse essa grande nação, né, uma grande nação, diferente das demais, era a presença de Deus com eles e a lei, uma lei justa, né, o que a gente vê ao longo aqui da semana. Mas no domingo, quando ele fala não acrescenta, não diminui, é exatamente para não interferir, não colocar a parte humana naquilo que Deus estabeleceu. E ao longo da Bíblia sempre vai ter recomendações para isso, e uma clara é quando Jesus vai, né, no Sermão da Montanha, mencionar sobre a lei, né? Ele fala que nem um i nem um tio jamais será acrescentado até que tudo se cumpra. Então não é para acrescentar. No livro de Apocalipse, né, aquele que acrescentar ou tirar, né, vai sofrer a condenação. O apóstolo Paulo ele vai mencionar também, não ultrapasse as Escrituras. Então é sempre uma recomendação de Deus para a gente se ater àquilo que ele falou e não colocar a questão humana. Isso a gente pode trazer para a nossa prática, no nosso dia a dia, e pode olhar também ao longo da história do povo de Israel. Por exemplo, nos dias de Jesus, para tentar cumprir a lei, obedecer a lei, ser fiel, obediente, para não incorrer nas maldições, o povo de Deus ali, os judeus, eles criam leis em cima de leis, né, as tradições humanas. E Jesus vem, o texto aqui que está na pergunta de número 2, né, Mateus capítulo 15, e ele critica uma delas, né? Por exemplo, mandamento lá, honra teu pai e tua mãe. Opa, mas se eu disser que isso daqui é dedicado ao Senhor, eu não preciso passar para meu pai e para minha mãe em caso de necessidade. Então, quando nós acrescentamos ou tiramos, nós colocamos o nosso interesse em cima. E isso não é muito diferente nos nossos dias. Eu me lembro quando eu era criança, né? O mandamento do sábado, acho que é o mais fácil de ilustrar isso daqui, né? Eu era criança, de 8 anos de idade, a gente, infelizmente, a gente não foi educado como guardar o sábado, a gente foi educado, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eu me lembro, dando a hora do pôr do sol, colocava a bola ali na marca, né, do óleo de carro velho ali, o portão na frente para chutar a bola, e só esperava o sol sumir para poder chutar a bola, porque, né, o sábado não pode. É claro que eu entendo que práticas esportivas, meu próprio interesse, se é meu próprio interesse, não vou fazer, mas a gente foca naquilo pode ou não pode e esquece da essência da lei de Deus, daquilo que ele falou, né, do serviço, do amor, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Então ele recomenda, não acrescenta e não tira, porque senão você vai se complicar. E sabe o que eu percebi? Como eu cresci dessa forma, não pode, não pode, não pode, eu tenho dificuldade às vezes de explicar o que fazer. A minha geração de adventistas tem dificuldade de explicar como fazer.
como obedecer. E a geração nova, ela entra às vezes, não vou nem tentar explicar então. Entende? É uma preocupação que nós temos exatamente porque nós não nos atemos ao espírito daquilo que o Senhor falou. Né? A gente quer acrescentar, a gente quer diminuir, quer ignorar alguma coisa, quer acrescentar outra, mas o que o Senhor falou. É ali que nós devemos permanecer, que é isso que vai caracterizar o povo de Deus, a grande nação de Deus. Muito bom. E dessa lição interessante, quando fala assim, não acrescente, não tira, eu vejo um pensamento muito importante. Nós temos que ter muito critério, muito cuidado de não julgar as pessoas. Esse papel não nos cabe, de julgamento das pessoas. Mas nós temos que ter, sim, um julgamento e o discernimento das instituições. Nós temos que realmente observar, né, o que está por trás nas instituições. Será que as instituições que nós estamos nos dedicando, elas têm seguido realmente a literalidade da palavra de Deus, o não acrescente, o não diminua? Isso é importante, nós temos esse discernimento. Por isso que é tão importante mergulharmos no estudo profundo da palavra de Deus, para que a gente possa ter esse senso crítico, não das pessoas, né, mas das instituições. Isso é realmente muito importante. Aí chega na segunda-feira, Geni, nós percebemos aqui o seguinte, que mente e corpo eles estão intimamente ligados. E na lição da segunda-feira traz algo muito importante para nós. Israel, ele cometeu uma das coisas que mais desperta a ira do Senhor, que é a idolatria espiritual. Porém, parece que essa idolatria espiritual, ela foi precedida de um outro pecado, que é a imoralidade sexual. Como essas duas coisas elas estão intimamente ligadas dentro do contexto da lição? Para falar disso, um versículo muito bom que a gente tem na Bíblia está em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. Ele diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, assim, pensando que nós adoramos a Deus com o nosso próprio corpo, né? E Deus tratava aquele povo como um pai trata um filho, ele orientou em todos os detalhes, né? E uma das orientações que Deus deu para aquele povo era: não se contamine com os costumes das nações pagãs, né? Pelas quais vocês irão passar. Mas em Números 25, nós vemos o que aconteceu. Números 25, versículo 1 e 2. Diz assim: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Então, o primeiro passo foi eles desobedecerem essa ordem de Deus. Olha, não se contaminem com esses costumes pagãos. Israel, ele era para ser exemplo. Eles tinham aquelas leis que Deus tinha dado com tanto amor, com tanta perfeição, que se eles cumprissem, eles iam ser bênção, além da bênção que eles iam usufruir, eles iam ser bênção para as outras nações também. Mas eles, lendo aqui, se a gente continuar lendo, a gente vai ver que chegaram ao ponto de se oferecerem a sacrifício ao Deus Baal, né? E com isso, Satanás conseguiu o grande objetivo dele, que foi desviar o povo de Deus da verdadeira adoração. Verdade, né? Então é muito importante esse quesito. E é por isso que a palavra de Deus diz assim, né? Quando a gente não consegue ser fiel no pouco, nós não seremos fiel no muito. E nós temos que ter muito cuidado em relação a que porta que de repente nós estamos abrindo, que às vezes essa porta que a gente abre, a gente deixa uma pequena fresta, achando que aquilo ali está tranquilo, mas é por ali, né, que o Satanás entra, que vem a tentação, e quando vê a gente comete pecados maiores. Minha esposa, ela diz uma coisa que eu acho muito interessante. Ela fala: nós não podemos dar nenhum preguinho para Satanás, porque quando nós demos um prego, ele vem, pendura a carniça dele e faz o estrago completo. Então isso é muito importante, né? Policiarmos no pouco, no dia a dia. E aí chega na terça-feira, veio uma exortação justamente, né, no tema da lição, que diz assim, Marlice: sejam fiéis ao Senhor. E aí nós temos essa pergunta aqui, né, da pergunta 4 da lição, eu achei ela muito importante, que diz assim, ó: porém,
vocês permaneceram fiéis ao Senhor, seu Deus, todos os dias estão vivos. Qual a diferença entre aqueles que caíram em pecado e os que não o fizeram? Qual é a mensagem importante a respeito do pecado, da tentação e do poder de Deus na sua vida? Então, a diferença, Ricardo, é que é o seguinte: os que caíram e os que não caíram. A diferença é, os que não caíram, eles permaneceram, como diz aí o verso, eles permaneceram fiéis ao Senhor. Então, a única coisa que é capaz de nos fazer ficar em pé, né, de resistir às provações, de resistir às tentações, é exatamente a nossa fidelidade a Deus. Se nós estamos firmes no alicerce, né, o que Deus tem nos dado, de comunhão, de presença dele na nossa vida, nós não cairemos. Por quê? Porque ele vai nos dar forças para resistir o pecado. Então, a diferença é essa, né? A diferença entre os dois grupos é que um grupo morreu e o outro permaneceu de pé. No livro Testemunhos para a Igreja, no volume 5, página 472, diz assim, ó: pecado algum poderá ser tolerado naqueles que andarão com Cristo em vestes brancas. Então, se eu estou andando com Cristo, com as vestes brancas, né, com as vestes de Cristo, o pecado não pode ser tolerado em mim. Eu não posso carregar o pecado. Eu preciso ter meios para resisti-lo. E o único meio é isso daí que eu já falei, é permanecer na presença do Senhor. Verdade. Nós temos que realmente aprender a ter verdadeiro nojo do pecado, né? Nós temos que educar nossa mente para realmente ter essa verdadeira aversão do pecado, e só assim a gente consegue resistir permanecendo em Cristo. E chega na quarta-feira, pastor Flávio, a quarta-feira ela tem um tema aqui, né? Que nação há tão grande? E nesse dia nós chegamos realmente no epicentro da mensagem de Deuteronômio. Que mensagem é essa, pastor? E como o princípio dessa mensagem influenciou o povo de Deus em todas as épocas, inclusive hoje? Bem, essa lição, ela coloca uma nação grande. Que nação grande é essa que Deus está se referindo? O povo de Israel pensa, é uma nação sem terra ainda. Né? É uma nação, é um povo, é uma multidão, né, de pessoas, diz aí mais de 2 milhões de pessoas, homens, mulheres, crianças, né, pelo deserto. Mas eles não tinham terra ainda, havia a promessa da terra. Na verdade, eles já tinham conquistado, né? Algum pedaço de terra, algumas guerras ali que eles já tinham vencido, conquistado, e faz parte da divisão de tribos ali futuramente. Mas não é uma nação estabelecida. Mas Deus pede para eles olhar para as grandes nações em volta. Porque a gente gosta de referências, né? A gente gosta de olhar e dizer, olha, eles estão assim, esses daqui estão assim, olha só o que eles estão fazendo, legal, bonito, né? Então, olha para essas nações e percebe, eles têm um Deus que está junto com eles. Vocês estão acampados no deserto, mas eu estou aí com vocês, dentro do santuário, meu tabernáculo, a minha tenda, a minha barraquinha está aí também. E eu estou aí dentro, junto no acampamento com vocês. Essas outras nações têm um Deus que mora lá com eles. Essas nações têm um Deus que faz grandes coisas, que nem eu fiz, nem vocês através de vocês. Então, olha para essas nações e tira essa comparação. Agora sim, vocês vão conquistar a terra, vocês vão povoar ali a terra, vocês vão estabelecer os seus domínios, vocês vão ser uma nação agora com terra, né, com território, né, de domínio. Agora, tome cuidado, porque grandes, né, é uma responsabilidade que vocês vão ter. Eu me lembro no dia da minha investidura de líder de desbravadores, o pastor que me investiu, ele chegou para mim, botando o lenço ali, ele olhou, né, disse aquela frase conhecida, grandes privilégios trazem grandes responsabilidades. Então, agora, né, no caso ali, agora você é um líder, lembra que isso traz uma grande responsabilidade sobre você. Né? Deus falando assim para o povo também, vocês agora, a nação escolhida por mim, vocês têm o território de vocês, vocês vão ter a terra de vocês, não se esqueçam que isso traz uma grande responsabilidade. E a responsabilidade é não se esquecer que vocês têm um Deus. É cumprir a lei desse Deus, essa lei que hoje eu dou para vocês. É obedecer os meus estatutos e representar entre as nações, representar como meu povo, né, representar o meu nome entre essas nações, para que as outras nações olhem para vocês e não tenham dúvida que vocês têm um Deus tão grande.
Então é uma responsabilidade do povo de Deus e tem que lembrar, né? Tudo que vem, um dia vai ser cobrado. Então Deus deu aquilo ali para o povo, um dia vai ser cobrado e Deus vai cobrar deles. Então eles têm que cumprir com a responsabilidade deles também. E é bom a gente lembrar, né? O jugo é suave e o fardo é leve. Essa responsabilidade, quando nós percebemos realmente o verdadeiro propósito, né, de fazer essa responsabilidade, nós fazemos isso com entrega, com tranquilidade e com vontade, né, de cada vez mais avançar nessa... Imagina, Deus fez grandes coisas por eles, eles não precisavam ter dúvida que Deus ia continuar acompanhando e que era melhor ter esse Deus do que não ter. Verdade. Viver na presença dele, o tanto que foi leve para eles. Imagina estar no deserto, cadê a comida? Deus manda comida do céu para eles. Você pode se entregar completamente para um Deus desse, sem sombra de dúvida que realmente ele vai ser bom, que ele vai agir sempre com misericórdia e amor. É verdade. E já na quinta-feira, Geni, nós temos aqui o título A Sabedoria e o Entendimento. E aí em Deuteronômio 4, no verso 1 e verso 9, ele expressa não somente a condição especial da nação, mas também o seu chamado missionário. E em todos esses versos traz a ideia de que precisávamos obedecer, seguir e fazer o que o Senhor havia ordenado que fizesse, né? E aí lendo, né, o Deuteronômio 4:6, né, o que o Senhor diz sobre sabedoria e entendimento de Israel aos olhos das nações? A lição, ela chama atenção para esse verso, né? O verso 6 do capítulo 4. Porque se a gente fazer assim, uma primeira vista, ler de maneira rápida, dá-se a entender que a sabedoria e o entendimento está no próprio Estatutos e Juízos, né? Mas esse versículo, eu gostaria que pudéssemos ler esse versículo aqui, versículo 6 do capítulo 4, ele diz assim: guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos. Que, ouvindo todos estes estatutos, dirão, certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Então, assim, a sabedoria e o entendimento estava em guardar aqueles juízos e estatutos. Israel, eles tinham as melhores leis e mesmo hoje, né, isso ainda é comprovado. Leis sobre saúde e muitas outras leis, e são leis muito boas porque foram dadas por Deus. Mas não adianta ter boas leis se não as guardar. Eu gosto de pensar, de fazer um paralelo com a faixa de pedestre. Brasília, ela é reconhecida mundialmente, né? Porque aqui nós respeitamos a faixa de pedestre, né? Os motoristas param, as pessoas atravessam na faixa de pedestre. Mas se a gente sair aqui para qualquer cidade, aqui perto mesmo, não precisa de ir longe, basta ir em Goiás, por exemplo. Tem a faixa de pedestre? Tem. Mas as pessoas não têm o mesmo respeito, né? Então, já teve uma campanha, uma das muitas campanhas, eu lembro que tinha escrito assim, a faixa salva vidas, mas a faixa não salva vidas. A mesma faixa de pedestre que tem aqui, tem em outras cidades brasileiras. Mas o fato de ter a faixa, apenas isso não vai salvar. Só vai salvar a vida se o pedestre passar pela faixa de pedestre e o motorista parar o seu veículo. Da mesma forma, os estatutos e juízos de Deus, ele só traz sabedoria para as pessoas que o guardam. Aí sim vai ter sabedoria e entendimento. Bacana, profundo essa explicação, muito bom. E aí chegamos aqui na sexta-feira, e aí eu vou dar a responsabilidade da Marlice fazer aquele fechamento da lição, uma lição que foi muito rica, né, Marlice? Muito rica. Enquanto eles falavam, eu estava aqui pensando, né, assim, porque eu até fiz aqui algumas anotações, mas eu achei super importante, eu acho que foi a Geni que falou, que Deus, ele tinha interesse em dar todas aquelas leis para o povo dele, não só para beneficiar o povo, mas para beneficiar também as nações vizinhas. Então, o objetivo missionário, acho que foi o pastor que falou do objetivo missionário, né? O objetivo missionário de Deus não era só para aquele povo, né? Era também para as nações. As nações eram para ver o que o povo recebia e fazia. Quer dizer, o comportamento daquele povo ia refletir nas nações. E aí eu fico imaginando, por exemplo, se bastava metade daquele povo agisse, por exemplo, como Abraão. Se metade daquele povo agisse como José no Egito,
como Daniel na cova dos leões. Não precisava ser todo mundo, bastava a metade. Imagina como teria sido propagado o nome do Senhor, né? Porque quando Daniel estava na cova, que o rei chegou lá de manhã chamando, né, triste, achando que ele teria sido comido pelos leões, e ele ouviu a voz de Daniel, ele ficou deslumbrado e disse: o Deus de Daniel é que é o Deus verdadeiro, né? Devemos seguir o Deus de Daniel. Então, assim, ele ficou empolgado. E isso é o que Deus quer. Que nós também, quando as pessoas que não conhecem a Deus, ao olharem para nós, elas sintam o desejo de conhecê-lo por meio do nosso comportamento, por meio das nossas atitudes. Então, isso eu achei super importante destacar aqui na sexta-feira. Que o objetivo de Deus em escolher Israel não era só para ter Israel ao seu lado. Era justamente para ser um instrumento nas mãos dele para atingir os povos em volta. Que maravilha. E que lição para nós, né? Porque hoje, o Israel espiritual somos nós. E aí nós temos que perguntar, que exemplo nós estamos dando para a nossa comunidade, para o nosso vizinho? Será que os nossos vizinhos têm olhado para nós, as pessoas que convivem conosco, têm olhado para nós e têm visto realmente uma diferença entre o nosso comportamento e o comportamento do mundo? Isso é uma reflexão que eu me faço sempre e é importante que nós façamos sempre. Né? Se a gente está realmente cumprindo essa missão de ser exemplo e de levar bênção para outras nações, né? No caso, outras pessoas que estão à nossa volta. Acho que esse é o cerne da lição e vale uma reflexão muito profunda em relação a tudo que nós temos feito na caminhada cristã. Então, para finalizar o estudo dessa lição, eu vou pedir para a Geni fazer uma oração. Pode ser, Geni? Pode ser. Senhor Deus, agradecemos porque o Senhor é bom e o Senhor pensou e nos amou, pensou em nós e nos amou antes mesmo que nós nascêssemos. Obrigada, Senhor, por tanto cuidado. Podemos ver o seu cuidado conosco na nossa caminhada, podemos ver também como o Senhor conduziu o povo de Israel e somos gratos por Ti, Senhor. Abençoe cada pessoa que está estudando a Tua Palavra, que o Seu Santo Espírito possa mover corações a levar ao verdadeiro arrependimento, a se chegar mais perto de Ti, porque o Senhor nos ama e quer sempre o nosso melhor. Fique conosco, Senhor, durante toda essa semana, durante todo esse trimestre, é o que nós te pedimos, em nome e pelo amor de Jesus. Amém. 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 Muito bom. Muito obrigado pela sua audiência. E mais uma vez eu peço, se você gostou do conteúdo, curta a nossa programação e principalmente compartilhe esse conteúdo para mais pessoas, que tenham certeza que você vai ser um instrumento na mão de Deus, levando essa mensagem para cada vez mais pessoas. Eu despeço aqui, convidando para que na próxima lição estejamos juntos. Espero você nas nossas programações. Um abraço.